A caçadora achou estranho. Nenhuma guilda se preocupava tanto com dungeons de campo, mas Lee apenas apontou para a direção da sala do chefe por dentro. Ele ria. Sabia que eles nunca encontrariam nada. Os demônios já tinham desmontado toda a fábrica e se escondido em algum lugar dentro da dungeon. Achar provas seria impossível, e sair dali com a mente intacta também. Enquanto isso, os demônios comentavam entre si que era um desperdício deixar tanto carvão jogado fora, já que poderiam produzir muita poeira estelar com aquilo. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, alguém apareceu. Su-ho. Ele atacou de surpresa e destruiu um dos demônios num instante. Beru, observando, comentou que seu jovem mestre estava muito mais forte depois do treinamento com Amut. O demônio ferido ainda falou, dizendo que era uma surpresa encontrar alguém atrapalhando os planos de seu mestre, mas que pelo menos Su-ho serviria como um bom presente para ele. Na área de mineração, 2 trabalhadores conversavam sobre a quantidade enorme de cristais por ali. Um deles se perguntava por que tinham deixado um caçador rank e entrar em uma dungeon rank B. O outro dizia que o garoto parecia empolgado e que isso era algo admirável. O colega respondeu que ele era bom demais e que essa bondade ainda seria sua ruína. No fim, decidiram que quando terminassem o trabalho, iriam ajudar o garoto. Dentro da dungeon, Su-ho e Beru enfrentavam um grupo de demônios. Beru sentia algo diferente e comentava sobre a energia mágica poderosa de um deles. Su-ho também percebeu, talvez seus sentidos tivessem ficado mais aguçados, e concluía que aquele demônio estava no nível de um caçador rank A. Assim que soube que a associação tinha ordenado a conclusão da dungeon de campo da Guilda Fiend, Su-ho se voluntariou. Ele suspeitava que a associação já havia percebido algo sobre a poeira estelar, o que poderia dificultar sua investigação sobre o apóstolo de Itarim. Ao encarar o demônio, Su-ho perguntou onde estava o apóstolo, mas o inimigo respondeu que logo ele o veria, quando tivesse o corpo quebrado entregue como presente. Preso nos tentáculos da criatura, Su-ho apenas pensou ao ouvir aquilo. Em poucos dias de treinamento com Amut, seu corpo havia ficado absurdamente mais forte. Valeu a pena gastar todos os pontos em força. Além disso, ele havia ganhado uma habilidade que aumentava ainda mais seu poder físico. Amut dizia que seu jovem mestre era agora o humano mais forte que já viu. De volta à luta, Su-ho rasgou os tentáculos do demônio como se fossem papel e eliminou os outros 2 com facilidade. Em frente ao inimigo principal, perguntou novamente onde estava o apóstolo. O demônio respondeu com um soco, dizendo que não contaria nada. Su-ho, então, agarrou sua cabeça e o cortou em pedaços. Enquanto morria, o demônio ainda se perguntava quem era aquele homem. Su-ho entregou a cabeça ao Beru. Antes de ser completamente mastigado, o demônio pensou que era uma pena não poder ver o grande plano de seu mestre, mas que, graças à bênção dele, os traidores da família Ladir haviam sido erradicados nesse momento. Azil sentiu um estranho alívio em seu coração. Beru comentou que o polvo tinha uma textura até agradável, mas admitiu que não conseguiu descobrir nada útil. Su-ho percebeu que arrancar informações daquele tipo de inimigo seria difícil. O melhor seria conseguir algo diretamente com Lee Min-sung, porém, precisava evacuar as pessoas da dungeon primeiro. Enquanto isso, o apóstolo percebeu que as presenças demoníacas haviam desaparecido. Sabia que não era obra da associação. Em frente à sala do chefe, a caçadora pensou que era estranho não terem encontrado nada. Aquilo não deveria ser uma fábrica de poeira estelar? Lee então sussurrava que o plano de transformar todos em fiéis devia ser cancelado. Seria melhor deixar tudo acabar logo. O apóstolo apenas sorriu e respondeu que isso seria problemático. A caçadora pensou que seria melhor derrotar o chefe e vasculhar o local novamente. Nesse momento, Lee sentiu algo estranho. Perguntou o que o apóstolo estava fazendo, e ele respondeu que prometeu transformar todos em fiéis. A escolha de quem merecia salvação era baseada em valor. Matar um caçador ranks como Taegyu para se aliar a alguém de rank era um julgamento curioso. Aproximando-se, sussurrou no ouvido de Lee que o usaria para conquistar seu verdadeiro objetivo. Lee tentou resistir, mas sua mente foi tomada. De repente, tudo ficou claro, e ele foi completamente dominado. O apóstolo então sorriu e anunciou que o próximo passo estava prestes a começar. Próximo à dungeon, dentro do carro, Foguinho comentava que usar a invocação como alarme, caso algo desse errado lá dentro, tinha sido uma ótima ideia. Ele dizia que torcia para que não chegasse a vez dos Rank S entrarem em ação e esperava que Lee não arrumasse mais problemas. Taegyu estranhou o tom e perguntou se aquilo era provocação, mas Foguinho negou. Taegyu então insinuou que ele estava com ciúmes porque Park tinha ido para a guilda dele, e Foguinho respondeu que não, já que sua guilda tinha talentos muito melhores. Mesmo assim, Taegyu
Taegyu ainda não acreditava que Lee fosse realmente responsável por espalhar aquela droga. Como mestre, sentia o peso da responsabilidade e lembrou Foguinho da promessa de deixá-lo lidar com isso. Foguinho agradeceu, dizendo que também não queria machucar ninguém se pudesse evitar. Dentro da dungeon, os caçadores continuavam lutando contra os monstros, mas desta vez Park não estava na linha de frente. Lee Min-sung, porém, estava e, como um Rank A, demonstrava sua força. O apóstolo o observava de longe, refletindo que, mesmo com poeira estelar, um Rank A jamais alcançaria um Rank S. Ainda assim, decidiu testar um de seus 5 poderes, a Bênção da Amplificação. Queria ver até onde Lee poderia chegar. E sob esse efeito, Lee simplesmente destruiu o boss com um único golpe, chocando todos ao redor. Park avaliou a cena e concluiu que Lee realmente alcançou o nível de um Rank S, mas só por um instante, antes do poder se dissipar. Era uma pena. Lee não era um recipiente capaz de suportar o poder de um Rank S. Os caçadores estavam confusos. Aquele ataque não era coisa de um Rank A, e que a poeira estelar não deveria funcionar tão bem contra ranks altos. Antes que pudessem pensar melhor, Lee atravessou Park com sua espada, dizendo que já tinha avisado que ninguém iria controlá-lo e que usaria toda aquela força como quisesse. A caçadora tentou entender por que ele tinha feito aquilo, mas Lee já não ouvia nada. Vozes ecoavam em sua mente, sufocando qualquer pensamento. Ele só queria fugir antes que os Rank S chegassem. Os caçadores tentaram contê-lo, mas falharam, e a caçadora mandou um deles correr para avisar os Rank S do lado de fora. Nesse momento, Park se levantou como se nada tivesse acontecido, explicando que indivíduos com ego forte podiam resistir ao poder sagrado. Uma descoberta valiosa. A caçadora não entendia como ele ainda estava vivo depois de ter o coração perfurado. Enquanto isso, na floresta, Lee corria. Agora que tinha poder suficiente, era um fugitivo, sem ninguém na guilda capaz de ajudá-lo. Restava apenas se esconder. Mas antes que pudesse ir longe, uma espada surgiu voando em sua direção. Das sombras, alguém disse que tinha ouvido a explosão dentro da dungeon, e não esperava que Lee sairia de lá por vontade própria. Agora ele contaria tudo o que sabia sobre o apóstolo de Itarim, Lee Min-sung. Em frente a Lee Min-sung, Su-ho pergunta o que ele sabe sobre a poeira estelar e o apóstolo. Lee até acha normal ele saber sobre a poeira estelar, mas fica surpreso por ele conhecer aquele alienígena. Quando olha melhor para Su-ho, percebe que o sujeito que está atrapalhando seus planos também usa uma máscara negra. Será que é a mesma pessoa? Não importa agora. Se perder tempo, os caçadores vão aparecer. Pelo menos a magia de Su-ho parece menor que a dele. Lee ataca primeiro, mas Su-ho defende com facilidade e acerta um chute. Ele não entende como alguém com menos magia está vencendo. Peru pensa que medir força de um caçador só pela magia é burrice. Seu mestre sempre priorizou força física, e com o treinamento de Amut ficou ainda mais forte. Su-ho já passou do nível de um Rank A. Enquanto isso, dentro da dungeon, os caçadores tentam entender como Park sobreviveu mesmo com o coração perfurado. Ele pensa em transformar a caçadora em fiel, mas desiste quando os 2 Rank S aparecem. Foguinho pergunta o que aconteceu ali, e a caçadora responde que foi obra de Lee. Ele não entende como Lee tinha uma habilidade daquele tipo, e ela explica que ele provavelmente consumiu algum tipo de despertador mágico, e sob o efeito da droga, atacou Park e fugiu. Foguinho comenta que Park parece bem, e Park diz que tem uma habilidade de cura. Foguinho estranha, mas a caçadora corta o assunto dizendo que precisam perseguir Lee. Ele concorda, mas quando olha para Taegyu, ele já sumiu. Park percebe que isso vai complicar tudo, já que sua ligação com Lee ainda não foi quebrada. Resistir à fé é uma ambição humana fascinante. Ninguém acreditaria em Lee, e para evitar problemas, decide que vai descartá-lo. Será cansativo, mas precisará encontrar outro caçador Rank A para o substituir. Olhando pelos olhos de Lee, vê que ele está lutando contra alguém. E quando reconhece a máscara negra, se pergunta por que aquele homem está ali. Será que está trabalhando com a associação? Nada do que Park planejou está funcionando. Os Rank S, a resistência de Lee, tudo indo contra as palavras de Deus. E mesmo assim, ele sorri. A luta entre Su-ho e Lee continua até que Lee percebe que não pode perder mais tempo. Ele pergunta se, caso responda tudo, Su-ho o deixaria ir embora? Su-ho o questiona, achando que ele era aliado do apóstolo. Lee explica que foi traído e, ao ser perguntado por que ajudou a espalhar a poeira estelar, diz que o apóstolo prometeu matar alguém que ele queria eliminar. Su-ho diz que ele se aliou aos Itarim só para matar uma pessoa. Lee conta que, depois da grande catástrofe, sua vida virou do avesso. Um sujeito insignificante virou Rank S e começou a menosprezá-lo. E a única forma de viver em paz seria matando esse homem.